Olá, esse é mais um vídeo do projeto Direto ao Ponto. E no vídeo de hoje nós vamos ensinar você a como realizar o culto no lar. Vamos ao vídeo. Muito bem, como eu disse, vamos hoje ensinar você a realizar o culto no lar. As explicações da origem e do porquê da realização desse estudo semanalmente você encontra em outro vídeo aqui do canal, tá ok? Nessa mesma playlist do Direto ao Ponto. Mas agora o que nós queremos é esclarecer e ensinar você a como realizar esse culto. Bom, o culto no lar, na verdade, é um estudo. É um estudo que ganha uma dimensão espiritual, ganha uma dimensão maior, na medida que você deve repetir toda semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Então, por exemplo, se você escolher segunda-feira no final do dia, 10 horas da noite, toda segunda-feira, 10 horas da noite, você deve parar o que estiver fazendo e realizar o culto. Se você decidir fazer domingo, 9 horas, ou quarta, 8 horas, é a mesma coisa. Escolher um dia, escolher um horário, toda semana você deve repetir esse estudo da forma que eu vou lhe explicar. É importante que ele seja realizado à noite, antes de você ir dormir, tá ok? Também nesse outro vídeo que explica a origem e os motivos pelos quais devemos realizar o culto no lar, eu digo o porquê de ter que ser à noite antes de você dormir. Bem, você deve ter um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai aparecer aqui do lado, O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro normalmente as pessoas utilizam e tem mais facilidade de acesso naquele que foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Nós do GTEB sugerimos a você que utilize o da editora Petit, está aqui na imagem do lado. Por que sugerimos esse livro? Porque o da Federação Espírita Brasileira, a linguagem é muito mais rebuscada e complexa, dificulta o estudo. O da editora Petit tem uma linguagem mais coloquial, mais fácil de entender. Devemos lembrar que esse livro foi editado inicialmente em francês, no século XIX. Então tudo que nós temos são traduções. Se são traduções, elas podem ser feitas de uma forma mais fácil de ser compreendida. Então nós te aconselhamos que você utilize o da editora Petit. Mas se quiser utilizar qualquer outro que você já tem em casa, não se constranja, faça como você achar melhor. Bem, toda semana, naquele dia e naquele horário combinado, você vai se reunir com a sua família, se puder fazer com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com a sua avó, neto, não importa, melhor ainda, quanto mais pessoas, melhor. Mas se porventura nenhum deles se interessar em realizar o culto, faça você sozinho. Não dá para fazer na sala porque eles estão vendo televisão, não tem problema, recolha-se ao seu quarto e faça o culto. Na verdade, como eu já disse, o culto é um estudo. Você vai estudar um livro que tem um resumo dos ensinamentos morais de Jesus. Então, na verdade, o que você vai estudar são os ensinamentos através das parábolas contidos no Novo Testamento da Bíblia. E você, com esse estudo semanal, vai conhecer diretamente da fonte, diretamente daquele que nos ensina, o que ele quis nos dizer e poderá ter os aprendizados necessários para transformar você em uma pessoa melhor, que é o fundamento desse culto. Transformar você em um ser humano melhor, dando um direcionamento, dando uma filosofia de vida. Então, como você vai realizar pela primeira vez? Eu, pessoalmente, quando faço meu culto, já faço há mais de 18 anos, eu utilizo na introdução um texto pequeno de um livrinho chamado Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorinho. É um livrinho muito fácil de ser encontrado em qualquer igreja católica ou centro espírita. Minutos de Sabedoria. Se você não tiver esse livrinho, use qualquer outro que você achar interessante, desde que seja uma mensagem curta, uma mensagem edificante, uma mensagem que eleve o teu espírito e prepare a sua mente para aquilo que vai ser realizado. Lê o textozinho, faça uma pequena oração. Pai, obrigado por estar reunido com a minha família, ou obrigado por poder realizar esse culto toda semana. Peço que tu nos abençoe, abençoe a minha família durante esta noite, durante todas as noites até o nosso próximo encontro. Obrigado a todos que estão aqui, e simples assim, nada além disso, não precisa rebuscar nem complicar. O culto não é uma sessão mediúnica, não é uma sessão espírita. Então não há necessidade de colocar uma música de fundo, não há necessidade de você colocar flores sobre a mesa ou de acender incensos, nada disso, isso tudo é excesso, é desnecessário.
O culto ele é simples, é apenas um estudo. Acenda a luz, nada de luz apagada, acenda a luz, abra o livro e vamos estudar. É isso que nós vamos fazer durante o culto. Então você leu essa pequena mensagem, fez uma oração simples de agradecimento a Deus por poder se reunir. Eu sempre deixo uma garrafinha de água sobre a mesa e essa garrafinha de água eu deixo na cabeceira da minha cama. Todos os dias, quando eu vou dormir ou quando eu acordo, eu tomo um gole dessa água, mentalizando que essa água é um remédio, que essa água vai manter a minha saúde, vai me proteger de qualquer doença. Faça isso, porque eles irão aproveitar a espiritualidade amiga vai aproveitar esse momento para fluidificar essa água e você vai poder contar com os benefícios da água fluidificada na sua casa. A primeira vez que você fizer o estudo, comece do início, leia a capa do livro, leia o verso da capa, leia a editora, leia o índice, leia tudo que estiver no livro. O culto deve ser realizado entre 30 e 60 minutos. Não menos de 30, nem mais de 60. Esse é o tempo necessário. Então, nesses 30 a 60 minutos, leia tudo que estiver nesse livro. Por que eu preciso ler tudo que está nesse livro? Porque você precisa se familiarizar com esse livro. Você precisa ter esse livro com intimidade. Você tem que tirar todo o peso que as pessoas colocam quando se fala de espiritualidade. Como se fosse uma religião sobrenatural, como se você estivesse fazendo ali um ritual de magia negra. Então você precisa se familiarizar com o livro, percebendo que é apenas um livro que traz ensinamentos importantes, ensinamentos filosóficos, que te trazem uma postura de vida. É essa a intenção. Então leia tudo o que estiver logo, desde a capa, para que você perceba que é uma coisa simples e você se torne íntima desse livro. Então no início vem o índice, vem os preâmbulos, vem as explicações, depois você começa a encontrar um longo trecho onde são apresentados os povos, as pessoas que estavam convivendo com Jesus e que Jesus várias vezes cita em suas parábolas. Você vai saber quem são os fariseus, os saduceus, quem são os escribas, quem são os essênios, o que era a sinagoga. São todos termos e palavras que citam povos e locais que Jesus normalmente utiliza em suas parábolas. E através desse estudo na introdução, você vai se familiarizar com esse ambiente que Jesus vai utilizar depois quando nos ensinar a viver. Leia com calma, dentro desse tempo de 30 a 60 minutos. Quando você encerrar a leitura naquele dia, anote aonde você parou. Pega um lápis, anote a data, dia tal. Semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, você vai começar dali da onde você parou. Algumas pessoas fazem a leitura, fazem esse estudo, abrindo aleatoriamente o livro. Nós não fazemos assim. Nós lemos o livro na forma que ele foi publicado, como a espiritualidade indicou a Kardec que fizesse. Porque há uma sequência em que um ensinamento de Jesus vai sendo acrescentado logo após aquele anterior que serviu de base. Então leia ele na sequência que foi escrito. Rabisque, não tenha medo de rabiscar e de fazer anotações. Viu um texto interessante, viu algo que te chamou a atenção, sublinhe, faça um círculo. Eu normalmente respeito o livro. Eu não faço dobra quando eu estou lendo o livro, eu não faço anotações. Quando eu quero anotar alguma coisa, eu escrevo no meu computador, num papel à parte e coloco dentro do livro. Eu nunca rabisco os livros porque a gente respeita as próximas pessoas que irão ler. Esse evangelho, segundo o Espiritismo, é seu, é pessoal. Ninguém vai pegar para estudar da forma que você vai estudar. Que outra pessoa queira aprender, que ela tenha um livro, é um livro muito barato. Aqui no GETEB, por exemplo, nós damos o livro, nós presenteamos gratuitamente o livro para quem quer fazer o culto. E normalmente os centros espíritas fazem assim, ou quando vendem por 5, 10 reais. Então é um livro barato, que é vendido a preço de custo, para que o máximo de pessoas tenha. Então não há por que esse livro não ser pessoal. E a importância dele é tão grande que durante a sua vida, quando aparecer um problema, você vai pegar esse livro e vai consultá-lo. Então, durante o seu estudo, anote o que você achou interessante, marque o que você achou relevante e anote aonde você parou. Seu Júnior, cheguei ao capítulo 1, continue até o final. Lá no final tem preces espíritas, que são indicações, são sugestões para você utilizar quando passar por dificuldades. A primeira vez que você fizer o culto, você vai ler todas as preces. Ao chegar ao final do livro, você vai recomeçar o livro.
Não importa se isso vai levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, não importa. Chegou ao final do livro, reinicie. Todas as vezes que você chegar ao final, reinicie. A primeira vez você vai ler ele todo, como eu te disse. A segunda vez que você for estudar esse livro, não precisa mais ler a introdução. Comece do capítulo 1 e não precisa mais ler as explicações das preces, nem as preces em si. Você pode ler ali os comentários, porque são úteis, mas as preces não precisa mais. Então a primeira vez é uma leitura completa. A partir da segunda vez, você pode ler o conteúdo principal do livro, a partir do capítulo 1, e na hora de chegar lá no final nas preces, leia as explicações, os comentários e recomece, e você vai perceber que vai te fazer muito bem. Esse trabalho semanal, como se fosse uma rotina, vai criando uma atmosfera fluídica positiva, a água cada vez mais vai te fortalecer, a espiritualidade cada vez mais irá permanecer na sua casa, você vai perceber que seus familiares irão se transformar, você vai perceber que a sua vida vai se transformar, sem que você tenha feito nada além de um estudo dos ensinamentos de Jesus. Quando acabar os seus 30, 40, 50, 60 minutos de estudo, marcou a data que você parou, feche o livro, faça uma oração de agradecimento simples. Obrigado, Senhor, por nos permitir mais esse estudo. Obrigado por essa oportunidade de encontro contigo. Abençoe-nos sempre por misericórdia. Obrigado àqueles que fluidificaram a água. E que os meus animais, se você quiser incluir os animais na sua oração, ou os meus familiares, ou a minha casa, ou o meu trabalho, seja sempre abençoado com a tua presença. Obrigado e que assim seja. Ponto final. Beba um pouquinho dessa água e o culto está concluído. Bom, importante, se em algum dia você perceber que aquela data combinada com a espiritualidade está difícil de manter, por exemplo, você começou fazendo o culto segunda-feira, 9 horas, e começou a perceber que nesse horário, nas próximas semanas, você está tendo dificuldade, porque começou um estudo novo, ou a matéria na escola aumentou, ou porque o seu trabalho está exigindo demais. No dia em que você fizer o culto e perceber que não dá para se reunir, na semana que vem, quando fizer essa oração de encerramento, converse com a espiritualidade. Diga para a espiritualidade, mesmo que ela saiba, demonstre respeito. Diga para a espiritualidade, eu gostaria de solicitar que semana que vem nós não realizássemos esse culto na segunda-feira nesse horário. Passemos então a realizá-lo na terça-feira, ou no sábado, ou no domingo, tal horário, por esse motivo ou por aquele. A espiritualidade vai perceber que você respeita e considera a presença delas. E aí eles irão retribuir respeitando você e suas necessidades. Isso é muito importante, esse convívio entre nós e eles é muito importante para que o ambiente da sua casa fique em paz. Se porventura em algum momento você está na hora do culto e as pessoas chegaram na sua casa, convide essas pessoas a fazerem parte do culto. Se porventura elas não gostarem, não for da religião delas, peça licença. Faça um culto reservadamente por meia hora, para que elas percebam que você tem o seu horário religioso, assim como todos nós temos. Lembre-se que algumas crenças fazem 5 orações por dia, voltadas para uma determinada região, e todos respeitam esse trabalho, todos respeitam e consideram essa crença. Outros tantos fazem cultos diários em seus locais religiosos, e todos nós respeitamos. Alguns seguem uma tradição das 18 horas da Ave Maria, e todos nós respeitamos. Isso deve ser colocado com tranquilidade, sem forçar, para que as pessoas percebam que naquele dia, naquele horário, é o seu encontro com Jesus. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se não, deixa um dislike, faça um comentário, inscreva-se e até o próximo, direto ao ponto. Tchau!